Você cresce, cresce muito. Cresce tanto que, em algum ponto, o conceito de se esconder vira uma piada interna da evolução. Esse é o megatério, a preguiça gigante que olhou para o tamanho médio dos mamíferos e respondeu: não é suficiente. Um bicho tão grande que a floresta não escondia, ela apenas decorava. Imagine uma preguiça. Agora jogue fora tudo que você associa à palavra fofa. O megatério ficava ereto. Passava fácil dos 6 metros quando se levantava. Pesava toneladas. Tinha garras e curvas do tamanho de facões. Ele não se movia rápido. Não precisava. Quando você ocupa metade da paisagem, a paisagem é que precisa lidar com você. Durante muito tempo, isso funcionou lindamente. O megatério viveu em um mundo onde ser enorme era sinônimo de respeito automático. Poucos predadores ousavam testar a sorte. Não havia emboscadas eficazes contra algo que você vê chegando de longe, porque ele já estava ali. E aqui está o primeiro erro clássico. O megatério apostou tudo no tamanho. Defesa passiva, presença esmagadora. Quem vai mexer comigo? E alguém sempre aparece. Mas a evolução adora premiar estratégias que funcionam bem demais, até o dia em que cobram a conta. O megatério não era um monstro agressivo, era ironicamente herbívoro, um gigante com hábitos relativamente tranquilos. Usava aquelas garras absurdas para puxar galhos, derrubar árvores, acessar folhas que ninguém mais alcançava. Um buffet exclusivo, enquanto durou. Agora pense na logística. Um corpo daquele tamanho exige energia, muita. Não é só comer folhas, é comer muitas folhas, todos os dias, sem exceção. A floresta precisava cooperar. O clima precisava cooperar. O mundo inteiro precisava continuar confortável. E o mundo não funciona assim. Enquanto o megatério crescia, o ambiente mudava. Oscilações climáticas alteravam vegetação. Florestas se retraíam. Campos se expandiam. Recursos ficavam mais dispersos. Para animais menores, isso era um inconveniente. Para um colosso vegetariano, era um problema existencial. Mas o megatério não diminuiu, não se adaptou, não ficou mais ágil. Ele continuou sendo exatamente o que sempre foi. Grande demais para se esconder, lento demais para fugir, dependente demais de um ambiente generoso. E então entram os humanos. Porque claro que entram. Humanos sempre entram quando alguém acha que ficou grande demais para ser incomodado. O megatério não tinha medo deles. Por que teria? Um bando de primatas pequenos, sem garras, sem presas, parecia piada. Só que humanos não caçam como outros predadores. Eles observam, planejam, cooperam, esperam. O megatério era lento, previsível, visível a quilômetros, um alvo que não se escondia, porque não sabia mais como. Aqui está a ironia cruel. O tamanho que antes afastava predadores virou o maior anúncio possível. Estou aqui, sou enorme e preciso comer todos os dias. Para caçadores persistentes, isso não é um problema, é uma oportunidade. O megatério não tinha estratégia de evasão, não tinha camuflagem funcional, não tinha velocidade. Ele confiava que ninguém ousaria atacá-lo. Confiar demais nunca termina bem na história da vida. E mesmo quando não era caçado diretamente, o impacto humano pesava. Mudanças no ambiente, uso do fogo, pressão sobre a vegetação. Para um animal gigante, qualquer redução de recursos dói mais, porque o gasto nunca diminui. Você começa a perceber o padrão, né? Gigantismo funciona enquanto o mundo é previsível, enquanto o ambiente entrega, enquanto ninguém desafia. Quando isso muda, o tamanho vira dívida. O megatério não caiu em uma grande batalha épica. Ele não foi derrotado por um superpredador lendário. Ele foi derrotado por uma combinação simples. Ambiente instável. Corpo caro. Incapacidade de se esconder.
Porque esconder-se não é só sumir da vista, é reduzir impacto, é passar despercebido, é ter margem de erro. O megatério não tinha margem, ele ocupava espaço demais até para errar. E tem outro detalhe desconfortável. Quanto maior o animal, mais lenta a reprodução, menos filhotes, mais tempo entre gerações. Quando a população começa a cair, ela não se recupera rápido. O megatério não tinha botão de reset. Então imagine os últimos indivíduos, ainda gigantes, ainda impressionantes, mas cada vez mais raros, cada vez mais expostos, cada vez mais deslocados em um mundo que já não foi feito para eles. O megatério virou um anacronismo ambulante, um sobrevivente de regras antigas tentando jogar em um tabuleiro novo, sem esconderijo, sem pressa, sem plano alternativo. A evolução não odeia o megatério, ela simplesmente não se importa. Não existe punição moral, existe consequência, e a consequência do gigantismo extremo é essa. Quando dá errado em escala gigante. Hoje, o megatério é fóssil. Ossos enormes que contam uma história silenciosa. A história de um animal que cresceu tanto que ultrapassou o limite invisível da segurança. Porque existe um ponto em que ser grande não é vantagem, é exposição, é chamar atenção, é virar referência no horizonte. E quando o mundo começa a caçar referências, o fim é questão de tempo. O megatério não desapareceu porque era fraco. Ele desapareceu porque ficou grande demais para se esconder em um planeta que adora mudar as regras sem aviso. E talvez essa seja a lição mais incômoda. Na natureza, crescer demais pode ser tão perigoso quanto não crescer o suficiente. O mamífero que cresceu demais para se esconder não perdeu para dentes ou garras, perdeu para o próprio tamanho. E quando você entende isso, percebe que a extinção nem sempre vem da falta, às vezes vem do excesso.